Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno Lima Ribeiro, trouxe aqui hoje a Gabriela Ribeiro para falar um pouco sobre soluções vinculadas a dados, tecnologias de dados, tudo que tem a ver com as novidades do mercado, inovações, etc. Ela que trabalha na SAP, vou deixar ela se apresentar, mas só fazendo aqui uma pré-apresentação formal. Ela é SAP Solutions Specialist na própria SAP, né, SAP Espanha. Então, trouxe alguém diretamente da fonte para falar com vocês. Já passou, inclusive, pela Microsoft em Portugal, então vem de grandes empresas tecnológicas ao redor do mundo. Fez sua graduação em Portugal, na ISCTE, fez o seu mestrado na ISEG, que, como vocês sabem, eu já morei também em Portugal, é uma instituição muito famosa lá, muito conceituada, e fez o seu Erasmus, né, que é como se fosse um intercâmbio na Europa. na França, pela ESC, Amiens, A minha. você sabe? Então, vou deixar ela se apresentar agora com mais detalhes. Olá, pessoal. Eu sou Gabriela Ribeiro, tal como o Breno já disse. Eu sou Solution Sales Specialist na SAP, responsável por uma linha de negócios que cobre soluções de análise, gestão e base de dados, mas também plataformas de desenvolvimento, de integração, tudo muito associado com dados, com gestão de dado, com análise de dados, optimização de dados. E, eu estou focada no mercado da Espanha, mas também em Portugal. Então, ou seja, eu sou responsável por Ibéria. E trabalho com empresas de mid-market, que, ou seja, é muito engraçado porque muita gente pensa que a SAP só está focada em grandes empresas e não é verdade. Eu trabalho realmente com empresas que variam muito de tamanho, de necessidades, e que não são empresas multinacionais, e que realmente podem encaixar também nesse tipo de otimização de dados. Legal. Legal, falou optimizar. Isso que dá morar em Portugal, depois na Espanha, e Olha, conversar com o mundo inteiro. vou misturar aqui algumas vezes, já peço desculpas. Eu, depois de alguns anos em Portugal, eu deixei de usar o gerúndio. E não é por querer, eu simplesmente, tudo que eu vou falar, eu faço, estou a fazer isso, estou a pensar. Exato. Parei de usar o pensando, estou fazendo. Eu agora misturo também com o espanhol, Não. que é a minha língua principal e que é muito parecido com o português, então É uma mistura. muito grande. Então, eu trouxe a Gabriela aqui para dar uma noção para vocês de novas tecnologias relacionadas a dados, desafios de empresas de diferentes portes com relação aos dados. Como vocês sabem, nós também oferecemos serviços, né, relacionados a isso, né, de cuidar de toda a parte de indicadores, relatórios, etc. E isso depende de ter uma estratégia de dados, não pode ser uma coisa reativa, né? E como é que tem sido isso, assim? Como é que as empresas têm trabalhado a estratégia de dados? O que elas pensam? Qual que é o valor que elas dão nisso? Então, ou seja, depende muito do tamanho da empresa, do tipo de indústria, especialmente. Mas a sensação que eu tenho é que cada vez mais as empresas estão se atentando para o valor de ter uma boa análise de dados, ou de tratar os dados, de dar realmente valor aos dados, que cada vez mais é mais importante nesse mundo globalizado, porque hoje você tem um cliente nesse mercado, no mercado espanhol, amanhã você tem um cliente no mercado português, amanhã você tem um cliente nos Estados Unidos. Então, ou seja, ter realmente uma visão global do seu negócio através do dado é um valor añadido ou adicionado muito grande. E, ou seja, até pouco tempo atrás, as pequenas empresas tinham outras prioridades e vinham a análise de dados como algo secundário. E através do Covid, principalmente, que muitas empresas não estavam preparadas tecnologicamente para ter uma visão global da empresa,
e analisar os seus dados para saber, e agora, o que eu vou fazer? Muitas empresas começaram a mudar essa mentalidade e a ver realmente o valor de tratar os seus dados. É interessante porque a tecnologia da informação, né? Tudo que se faz dentro de tecnologia é gestão, manipulação de informação, de dados, Exatamente. né? Então, você pega, por exemplo, um ERP, como a própria SAP tem também, o que o ERP faz? Ele organiza informações, né? Como são muitas informações em empresas muito grandes, é muito difícil organizar. Quem trabalha numa empresa pequena vai ter um ERP pequeno, mas mesmo em empresas pequenas é muito difícil trabalhar com Excel. Você já tem um funcionário e alguns fornecedores, você tem que já organizar em categorias diferentes. Exatamente. Aí você paga um e tem uma determinada quantidade de impostos, paga outro, tem outro. Isso tudo é informação que está trafegando. Então é muito engraçado as empresas que ainda não pensam no dado de uma maneira estratégica. Uma empresa de tecnologia que não olha para o dado de uma maneira estratégica, né? Exato. Especialmente as empresas de tecnologia, que muitas vezes nascem através do dado. E então, deveria ser o core da sua empresa, apesar de que o negócio pode ser qualquer outra coisa, pode ser até venda de comida, mas o dado acaba por ser uma parte do core do seu negócio. Então, não pode ser tratado como um tema secundário. Eu soube que a Amazon comprou uma dessas empresas de robôs que limpam a casa e tudo, não pelo robô em si, mas pelo mapeamento que o robô faz da sua casa. O robô sabe se você, por exemplo, não tem uma mesa com 4 cadeiras ou com 6 cadeiras, né? E imagina quanto essa informação não vale na hora de criar anúncios automáticos e tudo mais. Exatamente. A gestão do dado e a análise do dado é um poder que a empresa ganha. Então, é muito interessante quando as empresas realmente se atentam que elas podem fazer muita coisa dos dados que têm. Eu lembro que na Farfetch, né, uma das empresas em que eu passei aqui na Europa, foi o primeiro unicórnio em Portugal, né? E a Farfetch tinha um Chief Data Officer, ou seja, tinha um executivo nível de C-level com uma enorme equipe só para dados, né? Exatamente. Eu adoro trabalhar com empresas assim, porque não é uma função que você encontra normalmente ao dia de hoje, mas quando você vê que tem uma empresa que tem um CDO, que é como a gente chama, né? Já passa a mensagem de que o dado para essa empresa é muito importante. Então já chegaram nesse nível que para mim já é um nível um pouco futurista, mas que algumas empresas já chegaram lá. E sabe uma coisa que eu reparei, trabalhando com tantas pessoas focadas em dados, é que os bons dados, que realmente você consiga fazer uma análise, eles vêm de bons processos, né? Você tem lá, eu quero aqui analisar dados de diferentes fontes, mas aí numa fonte A, imagina que você quer analisar a velocidade dos projetos. Aí tem uma equipe que usa tasks, outra equipe usa a activity, outra equipe usa outra ferramenta que dá outro nome. E dá tanto trabalho ficar adaptando o dado que você não consegue fazer um bom relatório no final, né? Sem dúvida então tá tudo muito conectado, né? Muito conectado. Eu costumo dizer aos meus clientes que o sucesso de um projeto de business intelligence depende completamente, está completamente conectado à qualidade dos seus dados, a qualidade do tratamento dos seus dados, porque você pode optar por ter uma solução de relatórios, mas no fim das contas, se o cliente se chama cliente em uma solução e se chama customer numa outra solução, o seu relatório final não vai bater certo. Então, as suas análises não vão ser fiáveis. Então, realmente, essa parte de back-end é muito importante para que a parte de front-end, que é realmente a visualização dos dados, possa funcionar muito bem. Exatamente. E tem isso tem duas vertentes, né? Da porta para fora e da porta para dentro, né? Você pode usar os dados tanto como uma estratégia, vamos dizer, para o cliente final, como por exemplo, qual cliente eu vou atacar, né? Que tem maior potencial de venda, mas que está com potencial subaproveitado, coisas assim. Ou internamente, do tipo,
Quais projetos estão... quando eu vou entregar esse determinado projeto, como é que estão minhas operações, qual que é o meu NPS, qual que é o meu Customer Satisfaction, né? Os OKRs, né? Os Objective and Key Results. Sim. Como é que você conecta tudo isso na empresa, né? Normalmente, nos clientes que nós temos, é através dos dados. Eu pego a estratégia, faço um planejamento estratégico, daquilo defino objetivos e resultados chaves. E aí eu preciso de processos organizados que vão produzir os dados para eu poder medir se eu estou chegando naquela estratégia, né? Exato. E para isso o Excel muitas vezes não... E aí entra a nossa outra pergunta, né? Que é quando que uma empresa pequena, uma startup, em que ponto que ela começa a ter que pensar assim, pô, eu preciso de uma solução profissional e não dá para ser mais planilhas, né? Sim. Uma coisa que eu sempre digo é o Excel é uma ferramenta muito potente. É uma ferramenta espetacular, eu adoro Excel. Só que o Excel não vai ser mais suficiente quando a empresa começar a ter, em primeiro lugar, muitas fontes de dados. Porque, por exemplo, se uma empresa começa com uma fonte de dado, que é o ERP, para você poder fazer a análise desses dados, basicamente é tirar um Excel, ou extrair dados através do Excel, que muitas vezes, dependendo da quantidade de dados, não é ideal, porque pode levar muito tempo por ser manual, mas ainda dá para gerir. O problema é, quando a empresa começa a adquirir diferentes soluções, com diferentes nomenclaturas, com diferentes estruturas, o retirar os dados, o extrair os dados através do Excel, passa a começar a não ser tão fiável mais. Porque você não vai analisar apenas o dado daquela tecnologia que você extraiu os dados. Você vai começar a querer analisar o dado, cruzando o dado com o dado daquela outra solução que você vai ter que também extrair por Excel. E como é que você vai fazer esse cruzamento? Através de fórmulas, que podem falhar. Falha muito. Tem sempre a percentagem da falha humana. E quando você aposta numa tecnologia, ou seja, a automatização faz com que o resultado seja de forma provável, mais assertivo e mais confiável. Consistente. Eu lembro, essa é a opinião de alguém que já passou pela Microsoft e pela SAP. Então, ela fez essa evolução do Excel para o RP. Exatamente, mas olha, nem na Microsoft eu trabalhava assim tanto com o Excel. Não para esse nível de análise de dados. Na Microsoft eles contratavam a SAP. Não, sempre tem, todo mundo tem SAP. É verdade. No Brasil as empresas ganham, tem SAP. Todas as empresas. Quem ganha mais dinheiro é consultor SAP, é desse jeito. Mas eu lembro que eu já trabalhei muito com Excel também, automação, VBAs, etc. E acontecia coisas assim. Eu fazia uma importação CSV. Aí, em vez de colocar ponto e vírgula, separado por ponto e vírgula, eu colocava separado por vírgula. Só esse pequeno detalhe gerava uma grande diferença de número. Só que não é uma diferença que você... Não é assim, normalmente eu vendo 10 e agora está 1 milhão. Não. Normalmente eu vendo 10 e agora está 5. Pô, de onde veio esse 5? É porque às vezes é 10,5 e eu importei e agora ficou 10 e o outro 5. E aquilo puxou minha média para baixo. Então, é uma diferença que no meio de 1 milhão de dados você não pega. Você não consegue, exato. Mas eles tomam uma decisão errada, né? Exatamente. E não é só isso. Imagina, quando nós estamos tratando dados, muitas vezes estes dados e estes Excels não vão ser analisados somente por uma pessoa. Vão ser analisados e alterados por diferentes pessoas. Então, começa pela forma de partilhar estes Excels, que muitas vezes é o e-mail, e o e-mail pode ser perdido. E uma pessoa, ao invés de abrir a versão 1, abre a versão 2 e manda de volta uma versão que não estava atualizada. Pode acontecer de alguém, por erro, apagar uma fórmula. E, ou seja, tudo isso é muito difícil de realmente ter esse traceio dos dados, ter o tracking, né? O tracking dos dados, rastreabilidade, exatamente. É difícil ter essa rastreabilidade quando
tudo é feito de forma manual e o Excel não tem essa capacidade de te enviar, por exemplo, uma notificação, dizer, olha, isso foi alterado. Então, ou seja, tem um alerta, esse número não encaixa muito bem com o seu plano de negócio. Então, as empresas têm que estar atentas às limitações que tem o Excel. Mas desde de quando se usa Excel até a utilização de um Big Data, alguma coisa, a padronização dos processos para poder gerar dados padronizados é sempre uma coisa que é necessária, desde o início. Tem que ter bons processos eles são baseados em práticas, vocabulários comuns, as definições têm que ser coerentes, certo. E aí isso vai ser útil tanto se você for uma pequena empresa usando Excel, quanto se você for uma grande empresa usando um SAP, Analytics, essas soluções da SAP. Legal. E o que tem sido tendência, assim? O que vocês têm comercializado, produzido, coisas que a gente possa saber? Na verdade, a tecnologia, o que é novo e o que não é novo também depende um pouco do mercado e depende um pouco do que é a mentalidade de cada empresa. Porque tem empresas que o Business Intelligence, que é basicamente uma ferramenta para análise de dados, é muito novo. Mas, ou seja, numa perspectiva de quem trabalha com isso, de que vê a tecnologia evolucionando, o que eu posso dizer é que, por exemplo, as ferramentas hoje em dia de análise de dados, elas não fazem simplesmente um cruzamento de dados e te dá um dashboard colorido. Tem muito mais por detrás dessas tecnologias que está avançando, por exemplo, o que nós chamamos de Augmented Analytics. Então, ou seja, quando você adquire uma ferramenta de Business Intelligence, muitas vezes, se a ferramenta for uma ferramenta um pouquinho mais simples, o que você tem que fazer? Você vai interpretar aquele dashboard que a ferramenta está proporcionando. Mas com esse tipo de tecnologia, com Machine Learning, com Augmented Analytics, a própria ferramenta pode já interpretar aquele dashboard com conhecimento dos dados que vêm por trás, dos dados que levaram aquele dashboard. Então, ou seja, já não depende mais da interpretação de cada pessoa, a tecnologia sabe exatamente por que teve aquele resultado, aquele dashboard, e pode te dar insights de coisas, ou seja, de acontecimentos ou situações que vieram por detrás daquele dashboard. Vou dar um exemplo. Tem um cliente que caiu muitas vendas. Então, você tem um dashboard que fala sobre as vendas, as vendas para diferentes clientes. E esse dashboard pode ser interpretado de forma automática e dizer, este cliente tal caiu as vendas em 50%. Que é uma coisa que se você for olhar a olho nu, e se você tem, não sei, dezenas de clientes ou centenas de clientes, você pode levar algum tempo para chegar a essa informação. E que a tecnologia te proporciona de forma completamente automática. Só faz uma pergunta e ele... Exatamente, é clicar num botão, pedir a análise e simplesmente essa análise vem. Tipo correlações? Exatamente, correlações. Há também formas de fazer previsões, por exemplo. A ferramenta pode ir buscar dados históricos e dizer, olha, com essa tendência, comparativamente aos anos anteriores, vocês vão ou não atingir os resultados. Então, ou seja, dá tempo dos decisores tomarem alguma atitude antes de fechar o ano. Antes de fechar o ano, ou com alguma antecedência, para poder corrigir algumas coisas, para fazer algumas mudanças. Ou seja, faz com que as empresas se tornem mais ágeis. E como é que... ou seja, as pequenas empresas começam ali com Excel, colocando mais dados e tudo. Em que momento assim que eu falo, cara, eu tenho que começar a pensar aqui em uma solução, eu tenho que investir mais dinheiro numa solução tecnológica mais avançada. Assim, o que é um critério que eu falo, olha, a partir de agora você já tem que olhar para o mercado e comprar alguma coisa, investir em alguma coisa, porque senão
vai ficar perdido aqui. Sim, ou seja, depende da complexidade da análise dos dados, depende da quantidade de dados que se analisa e depende também do quão crítico são os dados para o seu core business. E, obviamente, os dados são importantes para qualquer empresa. Mas a verdade é que tem empresas, especialmente empresas tecnológicas, que já nasceram do dado. Então, essas empresas vão ser as primeiras empresas a realmente ter que investir em alguma solução para poder ter uma otimização dos dados e para poder ter essa análise mais detalhada. Tipo, empresas que vendem dados já tem que começar com uma ferramenta, né, mais elaborada, né? Porque vai depender de tudo que ele faz vai depender daquilo, né? Sim. Já empresas que, olha, um aplicativo, alguma coisa, talvez não no início, né? Mas na medida em que aumenta-se a complexidade, e a pessoa vai sentindo também. Eu vejo que o que acontecia muito quando eu trabalhava mais ativamente com Excel, essas coisas, era que a gente não comprava uma ferramenta, na altura também nem tinha muitas opções, e começava a fazer tudo no Excel. E na medida que a gente avançava no Excel, os gestores iam gostando, iam pedindo mais, e mais, e mais, e de repente a gente ficava morrendo de medo de alguma coisa sair errada, já começava a demorar demais para fazer uma planilha e validar todos os dados, dava erro pra caramba, inconsistência, a gente ficava assim, apreensivo, porque o pessoal tinha gostado demais, só que aquele próximo passo era muito arriscado. Exatamente. E eles não entendiam isso. Isso tem muito a ver com a escalabilidade e a flexibilidade que uma ferramenta tecnológica pode proporcionar. Porque você tem um projeto dentro daquela ferramenta, você tem uma quantidade de dados, se amanhã a empresa cresce exorbitantemente, você simplesmente amplia aquela ferramenta para adaptar ao seu negócio e ao seu crescimento. Quando os processos são muito manuais e que não tem apoio de tecnologia, é muito difícil escalar, é muito difícil crescer em conjunto com ferramentas que te limitam ou que limitam o seu crescimento. Então, ou seja, tem muitas coisas para se preocupar quando uma empresa está a crescer muito rapidamente. Então, ou seja, o dado não deveria ser um ponto a se preocupar se vocês realmente optarem por investir em tecnologias que vão fazer com que a vida de vocês sejam muito mais fáceis. No futuro. Né? Exato, ou seja, realmente é uma análise a médio e longo prazo, é um investimento a médio e longo prazo, porque todas as empresas, o objetivo é o crescimento, então não há volta a dar numa forma não há volta de... a dar. Exato. Portugal, né? Não há volta a dar. não há volta, tem jeito. Não tem jeito. Então tem realmente que seguir esse caminho. E uma empresa pequena consegue, porque eu vejo que as soluções que eu mais tenho gostado, eu trabalhar muito com startups, são soluções que começam muito baratas e que escalam, e aí quando escala você vai pagando mais. Por exemplo, a gente usa muito o Gira até 10 usuários é gratuito. Certo. Pô, é legal para você começar uma startup, você não tem que pagar nada. E se aquilo virar, você já está no Gira, então é uma estratégia muito boa para as empresas, né? Então tem alguma solução similar à SAP, algo que você consegue, para o Salesforce também, né? Você paga ali uma licença, não é barato, mas também não é muito caro, dá para pagar. Sim. Tem alguma solução assim que a SAP, ou né, que você conheça, que comece barato, uma startup começa usando ali, e depois ela pode confiar naquilo que aquilo vai escalar, mas que ela não vai gastar rios de dinheiro no início? Há muitas opções no mercado e a própria SAP oferece soluções para empresas começarem pequeno. Porque realmente, mesmo que seja uma empresa grande, as empresas hoje em dia, elas, ou seja, não querem assumir o risco de um projeto muito grande, porque ninguém sabe o dia de manhã. Então, é muito comum que o approach das empresas seja o começar pequeno e escalar. Então, todas as soluções no mercado, hoje em dia, que são soluções cloud, as soluções cloud são feitas para isso, ou seja, o conceito de cloud foi feito para isso, para escalabilidade e flexibilidade. Então, realmente há opções, e muitas opções, para
pequenas empresas começarem pequeno e depois irem crescendo ou irem expandindo seus projetos tecnológicos de acordo com a expansão da empresa. Legal. Beleza. Agora uma pergunta final, assim, para a gente não estender muito aqui. Esse é o tempo da Gabriela. Sem problema. Não, é porque a gente já começa a finalizar a garrafa de vinho, então... Mas assim, que dica que você daria para startups, né? Que elas têm que você acha que são os principais pontos que elas têm que pensar em termos de futuro? Estou começando pequeno agora, mas tem que pensar nisso aqui para o futuro, ou tanto em termos de como é que eu vou crescer, quanto em termos de qual que é a melhor estratégia para eu olhar de que ângulo eu preciso olhar para os meus dados desde pequeno. Olha, a minha dica para as empresas que estão começando é realmente montar uma estratégia de dado. Vocês veem que a empresa, nesse momento, não tem muitas fontes de dados e ainda consegue sobreviver com o Excel? Tudo bem, utilize o Excel, mas não esqueça de que, num futuro próximo, se realmente é o caminho que a empresa está seguindo e se tem crescimento, e obviamente é o objetivo de todas as empresas que estão começando, é não esquecer de montar essa estratégia de dado e não pensar na estratégia de dado quando já não há outra forma. Vai ter que voltar refazendo tudo depois para ter uma estratégia. Exatamente. O que eu vejo em muitas empresas é que há um atraso na decisão porque um projeto vai afetar muito o core das soluções. E a verdade é, se vocês optarem por desenvolver em paralelo às soluções que vocês vão adquirindo na empresa e que são soluções que são importantes e que realmente vão ajudar as vossas empresas a evoluírem, se vocês conseguirem ir em paralelo criando essas soluções também de gestão de dado para não afetar o core dessas soluções e não afetar a performance dessas soluções que vocês vão adquirindo, vai ser muito mais fácil no futuro para não ter que fazer um projeto mega monstruoso de compilação e de tratamento de dados. Então, ou seja, vai ser muito mais simples, vai ter menos dor de cabeça e vocês vão começar a ver o valor do dado já muito numa fase inicial e vão poder aproveitar dele muito rapidamente. Beleza. Olha, muito obrigado pelo compartilhamento do conhecimento. Espero que vocês todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e me manda mensagem. Também vou deixar o LinkedIn da Gabriela para vocês conectarem-se diretamente com ela. Qualquer coisa me manda também as dúvidas que eu repasso e a gente responde. Exato. Tá, olha, foi um prazer. Muito sucesso para todas as startups. E é isso. Pensem sempre nos dados. É isso mesmo. Um abraço. Tchau, tchau.